Amém? Bom, eu gostaria de compartilhar um pouquinho a respeito de algo que mexe com a vida de todos nós, né? Nós, em vários momentos da nossa vida, nós precisamos de ajuda. Na verdade, se a gente for parar para analisar em cada detalhe da nossa vida, eu diria que a gente precisa de ajuda sempre. Em todos os momentos a gente precisa de ajuda, né? E algo que o Senhor, algo que Deus oferece para nós é ajuda, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é se você está precisando de ajuda, né? E se você está, o que, né, cada um de nós precisamos fazer então? Nós precisamos buscar essa ajuda. E essa ajuda está no Senhor. Essa ajuda está em Jesus. Eu quero ler dois textos e fazer então um paralelo com esses dois textos. Eu vou ler os dois textos e depois a gente conversa um pouquinho a respeito disso. O primeiro texto está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, dos versículos 17 ao versículo 22. Então, Marcos, do versículo 17, Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom, esse texto, muito conhecido, eu mesmo já utilizei esse texto em outras mensagens, nos mostra uma situação. Bom, eu vou ler uma outra situação e aí a gente faz um comparativo entre as duas, tá? O outro texto é João, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. João, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ok? Então nós temos esses dois textos. Nós temos o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, e o texto do Evangelho de João, mostrando duas situações bem diferentes, porém nós temos algumas coisas muito parecidas nos dois textos, tá? E eu quero mostrar justamente o que é muito parecido nos dois textos e depois o que é totalmente diferente nos dois textos. Bom, uma das coisas que a gente vê é que são muito parecidas nos dois textos é que ambos, né, mostram dois homens, dois rapazes que precisavam de ajuda, que precisavam de algo. No primeiro caso, no caso do texto do evangelista Marcos, nós temos um jovem rico que
apesar de ser rico e contrariando muito a ideia de muitas pessoas hoje em dia, e eu acho que não só de hoje em dia, mas de sempre, né, que pensam que ter riqueza resolve todos os seus problemas. Pelo contrário, não resolve todos os seus problemas e também muitas vezes cria novos problemas. E então esse jovem rico, ele tinha sim um problema e precisava de uma ajuda. E ele foi então até Jesus para ver se ele conseguia resolver o seu problema, para ver se ele conseguia a ajuda que ele precisava. Ele chega até Jesus e pergunta para Jesus: Mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Então ele precisava dessa ajuda, ele não sabia como ele poderia herdar o reino dos céus, então ele chega até Jesus pedindo ajuda para Jesus. No segundo texto do evangelista João, nós vemos um outro rapaz que também precisava de ajuda. Ele era cego de nascença e, obviamente, gostaria de poder ver, né? Então, ele está ali também para que pudesse receber a ajuda de Jesus. Bom, aqui nós temos a grande semelhança entre os dois textos. Nós temos em ambos os textos dois rapazes precisando de ajuda. Dois casos de dois rapazes que precisam de ajuda. E como eu disse, se eu fosse perguntar para vocês, quem aí precisa de ajuda? Quem aí precisa de ajuda? Bom, eu preciso de ajuda. Acredito que talvez você também precise de ajuda para alguma coisa. A grande resposta é: nós sabemos aonde nós podemos e devemos buscar essa ajuda, certo? Nesses dois textos nós temos essa resposta. Os dois foram buscar ajuda no lugar certo. Interessante. Outra coisa que é igual em ambos os textos. Além de nós termos nos dois textos, em cada texto, um rapaz precisando de ajuda, a gente também tem outra semelhança entre os dois textos, que os dois foram pedir ajuda para Jesus. Os dois foram pedir ajuda para Jesus. Bom, os dois receberam a atenção de Jesus? Sim, os dois receberam a atenção de Jesus. E isso nos mostra algo muito valioso, muito importante. Nós sabemos que Jesus conhece o coração de todos. Nós sabemos disso. Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Ele conhece o nosso coração também. E olha que interessante. Mesmo Jesus conhecendo o coração, ele deu atenção para os dois. Ele deu atenção para o cego, ele também deu atenção para o jovem rico. Mesmo sabendo como estava o coração de cada um daqueles dois. Mesmo sabendo como eles iriam responder àquilo que Jesus iria propor para cada um deles. Interessante isso. Isso já nos mostra mais uma coisa. Jesus está sempre aberto e pronto para nos atender. Ele está sempre preparado para nos atender, se nós formos até Ele. Certo? Se nós formos até Ele. Então, nós temos aqui várias semelhanças nesses dois casos. Dois jovens precisando de ajuda, buscam ajuda na mesma pessoa e ambos recebem a atenção dessa pessoa. Dois jovens precisaram de ajuda, foram até Jesus. Chegaram até Jesus e Jesus deu atenção para os dois, deu atenção para ambos. Ele recebeu ali cada um desses dois jovens, desses dois homens, e ele falou com cada um desses dois. Deu a resposta para cada um desses dois, daquilo que eles precisavam fazer. O atendimento foi igual, porque Jesus chega e dá a resposta que cada um precisa. É aí que começam algumas diferenças. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, vamos trazer para nós agora, tá? Para mim e para você. Nós também precisamos de ajuda, certo?
uma vez ou outra, ou como eu disse, se a gente realmente parar para analisar a nossa vida, a gente vai perceber que a gente precisa de ajuda sempre, todos os dias, a gente precisa de ajuda do Senhor. Mas o fato é esse. Existem momentos em que a gente realmente vive situações em que a gente fala, eu preciso de ajuda para isso daqui. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir ao lugar certo. Nós precisamos ir ao lugar certo. Ir até onde? Ir até Jesus. Ir até Jesus. Porque Ele é o lugar certo. Ele é a pessoa certa. E automaticamente Ele é o lugar certo. Eu preciso buscar a pessoa certa, porque Ele tem a resposta. É Ele que vai me dar o direcionamento. Assim como Ele deu para o filho, assim como Ele deu para o jovem rico, assim como Ele deu para o cego de nascença. Mas a gente sabe que o resultado das duas histórias não foi igual, não foi o mesmo, certo? E isso nos mostra uma coisa: nem todo mundo que vai para a pessoa certa, nem todo mundo que vai para o lugar certo, ou seja, nem todo mundo que vai para Jesus tem o resultado que esperava, daquilo que queria. Nem todo mundo que vai até Jesus consegue o resultado que esperava. O cego obteve o resultado que ele esperava. O jovem rico, não. Mas isso é por causa de Jesus? Não. Não é por causa de Jesus. Esse é só o primeiro ponto. Ir ao lugar certo. Ir ao lugar certo. Os dois foram para o lugar certo. Mas o simples fato de ir não significa que eu vou receber a ajuda que eu preciso. Não porque Cristo não queira me ajudar, mas porque talvez eu não aceite a forma como Cristo vai me ajudar. E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, então, é ir até Ele, é ir até Jesus. Qual que é o segundo ponto, então? Eu preciso dar atenção para Jesus. Eu disse que Jesus recebeu os dois. Jesus deu atenção para os dois. Mas qual que é a diferença? A diferença é que eles não deram atenção da mesma forma. O cego e o jovem rico não responderam à atenção que Jesus deu para eles também com a mesma atenção para ele. O cego chega até Jesus, Jesus gospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos do cego e fala, vai lavar os seus olhos no tanque de Siloé. O que a palavra diz que o cego fez? Diz que ele imediatamente foi e lavou os olhos no tanque e voltou vendo. O que isso nos demonstra? Eu não estou falando do milagre em si, eu estou falando de antes do milagre. Nos demonstra que o cego, ele atendeu ao que Cristo falou. Ele percebeu que ele recebeu a atenção de Cristo e, em troca, ele deu a atenção para Cristo. Porque ele ouviu o que Cristo falou. Ele ouviu o que Cristo falou. Mas espera aí, o jovem rico também ouviu. Certo? Sim, ele ouviu também. Mais uma coisa. Olha só, se a gente parar para analisar, nós estamos vendo várias formas com que as pessoas se achegam a Jesus. Nós temos as pessoas que não vão até Jesus. Nós temos as pessoas que vão até Jesus. Mas de todas as pessoas que vão até Jesus, não são todas que ouvem Jesus. Correto? Não são todas as pessoas que ouvem Jesus. Mas eu separei aqui dois casos de dois homens que ouviram, porque eu quero ir um pouco mais além. Aqui eu não estou fazendo a diferença entre uma pessoa que vai até Jesus e o ouve e outra pessoa que vai e não ouve. Aqui os dois ouviram. Até mesmo o jovem rico ouviu Jesus.
Mas a diferença é que ele não fez o que Jesus falou. Ele não gostou do que ele ouviu, vamos dizer assim. Talvez, se a gente parar para pensar, o cego também poderia não ter gostado da forma com que Jesus fez. Jesus já havia curado cegos simplesmente falando. Você quer enxergar? Quero, então vai. A tua fé te salvou. Você já está enxergando. E ele enxergava. Não, ele levou uma lama cuspida na cara. Talvez a gente pense assim, poxa, mas para voltar para enxergar, né? Até eu. Mas, de qualquer forma, a gente também pode pensar, poxa, eu queria que Jesus resolvesse meu problema, mas não desse jeito. Quantas pessoas já não foram atrás de Jesus e falaram assim, Jesus, eu quero que você eu quero que o Senhor resolva a minha situação do jeito que você resolveu daquela outra pessoa. Eu gostei do jeito que você resolveu com aquela outra pessoa. Perceba que esse cego, ele não questionou Jesus. Ele deixou Jesus agir da forma que Jesus achava certo agir. E ele simplesmente ouviu Jesus e fez o que Jesus falou para ele fazer. Percebe? Da mesma forma que ele recebeu a atenção de Jesus, ele deu atenção para Jesus. Ele atendeu a Jesus. Ele deu atenção para Jesus. Ele ouviu o que Jesus falou e ele fez o que Jesus falou para ele fazer. Dar a atenção para aquilo que Jesus fala. Ouvir o que Jesus fala. Já o jovem rico, e aqui, só fechando aqui a questão do cego, né? Ele poderia ter pedido para Jesus fazer e fazer da forma com que ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia. Mas ele não questionou a forma com que Jesus fez. Ele simplesmente recebeu o que Jesus fez, da forma que Jesus fez. E o milagre aconteceu na vida dele. Mas a gente poderia imaginar outras pessoas, como a gente vê muitas vezes outras pessoas, dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor resolva isso daqui. E eu já vi o Senhor resolvendo para outra pessoa desse jeito, faz igual, Senhor. Muitas vezes Jesus quer fazer a mesma coisa, só que de forma diferente. Só que como a pessoa não vê a coisa acontecendo do mesmo jeito, ela já começa a questionar. E todas as pessoas que começam a questionar, elas começam a parar de ouvir. E muito menos ainda fazem aquilo que Jesus fala para fazer, que é o nosso último ponto. Que o primeiro ponto é ir no lugar certo, ir para a pessoa certa, que é Jesus. O segundo ponto é dar atenção para ele, ouvir o que Jesus está dizendo. E essa é a grande pergunta para cada um de nós. Nós estamos ouvindo Jesus? Nós estamos ouvindo Deus? O que Deus está falando para nós? Nós estamos ouvindo? Que nós precisamos de ajuda, eu tenho certeza que sim. Por isso eu nem pedi para vocês responderem. Apesar que vocês podem colocar aí. Mas eu nem pedi para vocês responderem, porque eu sei que se eu perguntar quem precisa de ajuda, gente, escreve aí. Eu sei que todo mundo vai dizer que sim. Em alguma situação, em alguma área das nossas vidas, eu tenho certeza que precisa de ajuda. Mas, primeiro, gente, a gente tem que ir para Jesus, porque é Ele quem pode ajudar. Segundo, você precisa ouvir Jesus, porque é Ele quem vai dar a direção. Ele deu a direção para o cego. Ele disse para o cego o que ele devia fazer. Ele deu a direção para o jovem rico. Ele disse para o jovem rico o que ele deveria fazer. A diferença é que um pode ter gostado ou não, mas ele fez. Foi o cego. O outro, ele não gostou do que ele ouviu. E ele não fez. Por não ter gostado do que ele ouviu, ele não fez. A Bíblia disse que ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Porque ele era um homem de muitas posses. Ou seja, ele não gostou da forma com que Jesus deu a solução para ele. Mas ele foi atrás de uma ajuda e Jesus deu a direção. Jesus disse, olha, você quer ajuda? Eu te dou ajuda. É assim que você tem que fazer. Mas ele não gostou. Ele não gostou da forma com que Jesus falou, da forma com que Jesus disse que ele deveria fazer,
para que ele recebesse aquilo que ele pediu, a ajuda que ele pediu. Percebe? Não foi Jesus que foi até ele. Alguns poderiam dizer, Jesus estava interessado. Primeiro que Jesus nem pediu nada para ele, né? Ele disse assim, vende e dá para os pobres. Jesus nem falou, entrega para a gente que a gente distribui. Ele falou, não, vende e dá para os pobres. Depois vem e me segue. Você vai deixar de ter as suas riquezas aqui na terra, mas você está juntando um tesouro no céu. É isso que a gente acabou de ler em Marcos, né? Venda tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Jesus deu direcionamento dentro daquilo que o jovem rico pediu. Foi o jovem rico que foi atrás de Jesus e pediu uma ajuda. Jesus estava apenas dando a resposta para aquilo que o jovem pediu para Jesus. Mas quantas vezes a gente vê pessoas indo até Jesus, ou seja, fazendo o primeiro passo certo, que estão indo para o lugar certo, né? O que muitos infelizmente já não fazem, muitas fazem, vão até Jesus, mas quando chegam até Jesus e pedem ajuda para Jesus, não ouvem o que ele fala. Muitos ainda ouvem, mas não gostam do que escutam, não gostam do que ouvem, e aí não querem fazer. E é aí que eu faço o paralelo, outro paralelo, entre o jovem rico e o cego. A gente não sabe se o cego gostou ou não do que Jesus fez. Da cuspida, da lama, passar no olho e mandar ele ir lavar no tanque de Siloé. A Bíblia não fala se ele gostou ou se ele não gostou, mas fala que ele fez o que Jesus mandou. Isso me deixa claro que às vezes a gente vai gostar do que Jesus fala, às vezes a gente não vai gostar. Mas a questão não é gostar ou não gostar. A questão é se eu vou fazer ou não vou fazer o que ele mandou. E aí a gente entra no terceiro e último ponto, que é a obediência. É o obedecer. Primeiro ponto, ir para o lugar certo. Como eu vou repetir de novo. No mundo, muitas pessoas nem vão procurar Jesus, mas muitas outras vão procurar Jesus. Ou seja, fazem o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Ouvir Jesus, dar atenção para Jesus. Bom, muitos não fazem nem o primeiro passo, nem vão até Jesus. Muitos outros vão até Jesus. Mas desses que vão para Jesus, muitos ouvem e muitos não ouvem. Vamos um pouco mais para frente. Dos que ouvem, os que não ouvem já ficaram para trás. Dos que ouvem, muitos gostam do que ouviram e muitos não gostam do que ouviram. Aqui qual que é a questão, pastor? Aqui a questão é quem gostou está certo, quem não gostou não está certo? Não é bem por aí. Porque eu posso gostar ou não gostar. O ponto-chave não é se eu gosto ou se eu não gosto do que Jesus diz. É se eu faço ou não faço o que ele diz. Porque muitos não gostaram do que Jesus disse, mas fizeram o que ele mandou. Enquanto existem outras pessoas que até gostam do que Jesus diz, mas não obedecem, mas não fazem. Então, não adianta eu gostar se eu não obedecer. Agora, eu posso até não gostar, mas se eu obedecer, é o que vale, é o que conta. O ponto-chave é esse. Muitas vezes eu vou gostar do que Jesus falou. Outras vezes eu não vou gostar. Mas a questão é o terceiro ponto aqui da nossa mensagem. Se eu vou fazer ou não aquilo que Jesus colocou para eu fazer. E essa é uma coisa muito interessante que eu achei nesse texto do cego. É que a Bíblia não diz se ele gostou ou não do que Jesus fez e do que Jesus falou, mas deixa claro que ele obedeceu. E por ter obedecido, ele recebeu a ajuda que ele pediu. Ele recebeu a ajuda que ele precisava. Já com o jovem rico, já deixa claro que ele não gostou do que Jesus falou. E por não ter gostado, ele resolveu não obedecer.
Ele até escutou, mas ele resolveu não obedecer. Por não obedecer, ele perdeu o bem mais precioso. Bom, particularmente a gente não tem, como dar total certeza. Mas Jesus deu uma dica quando ele foi embora. Porque se você continuar lendo lá o texto de João, você vai ver que depois que o jovem rico vai embora, Jesus disse assim, que muitos ricos não vão para o céu. Porque não conseguem abrir mão dos seus tesouros. Porque não conseguem ouvir e obedecer a Jesus. Porque muitas vezes sabem que precisam de ajuda, mas não buscam, às vezes até buscam ajuda, mas não obedecem, não escutam e não obedecem. Então, o texto quase nos deixa claro que esse jovem rico, ele não recebeu a salvação. Naquele momento, óbvio que não. Talvez depois. Mas o mais certo mesmo, que o texto já nos deixa entender, é que ele realmente recusou a Cristo, quando ele recusou aquilo que Cristo colocou para a vida dele. Você precisa de ajuda? Eu acredito que sim. Pelo menos em alguma área da sua vida, pelo menos em alguma situação da sua vida, eu acredito que você esteja precisando de ajuda. Quem pode te ajudar? O nome dele é Jesus. Jesus pode te ajudar. Assim como ele também pode me ajudar. Assim como ele pode ajudar todas as pessoas. Ele pode, ele quer te ajudar. Como ele te ajuda? Bom, primeiro você indo até ele. E essa daqui é uma das formas de você ir até ele. Através das nossas lives, através dos nossos cultos. E você mesmo pode ir atrás dele. No teu quarto, no silêncio, sozinho, sozinha. Claro que essa não é a única forma, mas é uma das formas que o Senhor nos orienta para procurá-lo. Outras formas é estando nós como igreja juntos. O fato é que para receber a ajuda, nós precisamos ir até Jesus. Você precisa ir até Jesus. Segunda coisa, você precisa ouvir ele. Não adianta estar ali com ele se você não escuta ele. Se você não ouve ele. Você precisa ouvir. Você precisa dar atenção para ele. Porque muitas pessoas pedem para que Jesus lhes dê atenção. Jesus, me dá atenção, Jesus. Mas não dão atenção para Jesus. Querem que Jesus lhes dê atenção, mas não dão atenção para Jesus. Você precisa, além de ir até Jesus, você precisa dar atenção para ele. Você precisa ouvir ele. E não é um ouvir cegamente, porque tem gente que pensa que ouve, mas não ouve. Sabe aquelas pessoas que todas as vezes que escutam uma palavra de Deus, sempre acham que sabem mais do que o que ouviram? Escuta uma palavra, recebe um texto e sempre acha que já sabia de tudo aquilo ali, que na verdade não acha que não tem nada a acrescentar na sua própria vida e que ainda pode acrescentar naquilo que foi dito. São pessoas que, na verdade, elas têm dificuldade de receber uma palavra. Têm dificuldade de receber uma palavra de Deus. E acabam se auto-sabotando sem perceber. Porque tem essa dificuldade de dar a atenção. Muitas vezes querem a atenção para si próprios e chamam a atenção para si próprios e esquecem de dar a atenção para Deus. Quando você receber uma palavra, receba a palavra. Dá atenção para Jesus, porque Ele está falando com você. Deixa Ele falar e escuta Ele. Para de interromper Jesus, querer falar enquanto Ele está falando. Sabe aquelas pessoas que nunca deixam outra pessoa falar? Tem gente que faz isso com Jesus, não deixa Ele falar.
Não deixam ele falar, não dão atenção para ele. Querem consumir toda a atenção dele, mas não dão a atenção para ele. Dê atenção para Jesus. E o último ponto, obedeça ao que ele diz. E é o último, por que é o último? Porque não adianta a gente ficar falando obedeça a Jesus, obedeça a Jesus, obedeça a Jesus, sendo que as pessoas muitas vezes nem param para ouvir Jesus. Vai obedecer o quê? Você nem sabe o que Jesus está falando. Nem sabe o que Jesus está direcionando. Porque não para ouvir. Não chega até Jesus e quando chega muitas vezes, quer falar mais do que Jesus. Quer ensinar Jesus, como muitos infelizmente fazem, querem ensinar Jesus a trabalhar. Como se ele não fosse o dono de todo conhecimento, dono de toda sabedoria. Vá até Jesus, mas dê atenção para ele e obedeça o que ele diz. Ah, pastor, mas eu não gostei de como foi. Olha, você não precisa gostar, mas faz o que ele falou. Obedeça gostando ou não gostando. Porque é pro teu bem, não é pro bem dele, não é pro bem de Jesus, não é pro bem de Deus, é pro teu bem que ele te direciona. Gostando ou não gostando, faça o que ele orienta, faça o que ele manda, porque ele está cuidando de você. Ele não precisa cuidar dele. Ele é Deus, ele é todo poderoso. Ele não precisa cuidar dele. Ele quer cuidar de você. Então, independente se você gosta ou não, faça o que ele manda. Porque ele está te ajudando. Ele está cuidando de você. Amém? Deus te abençoe. Feche os teus olhos.